ela? Calma aí. Ainda não. Deixa eu só ver aqui. Agora sim, Vicente, estamos vendo. Oi. Tá vendo? Sim. Então tá bom. Estamos vendo sim. Agora Já tá a tela iniciou a cheia. gravação também. Ah, maravilha, então. Né? Pessoal, se alguém não estiver vendo, avisa a gente, tá? Né, pessoal? Por favor, né? Senão não adianta. Tá? Avise quando Mas podemos vamos começar. lá, tá tudo certo. Pode começar? Pode começar. Deixa eu dar só uma boa noite aqui para o pessoal, Vicente, aproveitando que eu estou aqui com vocês, vou acompanhar vocês hoje aqui. Pessoal, boa noite a todos aí, a todos os municípios, nossos queridos e amados alunos, né, que estão com a gente aí já há meses, né? Mesmo que virtualmente, né, nós somos aí um grupo, né, um grande grupo, né, e a gente convivendo todos esses meses, então, assim, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês aqui. Sempre uma alegria estar com vocês. Desejar uma ótima aula. Eu vou acompanhar vocês hoje aqui, tá? Com o professor Vicente. Né? Agradecer também a Juliana, que está sempre incrível aqui, nos dando todo o suporte. Agradecer nominalmente os municípios, Areal, Conceição de Macabu. Se eu esquecer alguém, você me recorrige, tá, Juliana? Cordeiro, Itaguaí. Vamos lá. Paula Magalhães, é da onde? É suporte nosso ou é de algum município? É a Paula do programa. Então tá bom. Então tá bom. São Francisco de Itabapuana, São José, Silva Jardim e Três Rios. Não é isso? Então, tá? Então, pessoal, novamente, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada aí pela participação de vocês estarem mais uma noite aqui com a gente, né? E vamos que vamos para a aula aí do professor Vicente, aprender um pouco mais aí sobre crédito, que é tão importante, né? Sem dinheiro a gente não faz nada, né? Então, assim, vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre como ter acesso ao crédito, ok? Desejo uma ótima aula aí, estou aqui com vocês hoje. E, Vicente, bom trabalho. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui, por você estar com a gente aqui nessa disciplina, nesse curso, tá bom? Tá certo, eu que agradeço, Valéria. Bom, gente, boa noite a todos, né? Espero que vocês estejam todos bem. Espero que tenham passado um bom feriado aí de 7 de setembro, né? Já que semana passada nós não tivemos aula. E estamos retomando hoje, dia 14, né? E como eu faço sempre em todas as minhas aulas, eu começo a aula de hoje falando um pequeno resumo da aula anterior, né? Para a gente se situar, até porque a gente já está 2 semanas sem aula, então para a gente rememorar o que a gente discutiu na aula anterior. Então, eu vou falar agora os primeiros 10, 15 minutinhos sobre a aula anterior, e na sequência a gente entra aí no tema 3, que diz respeito às orientações sobre linhas de crédito, tá? Bom, não sei se vocês estão lembrados, na aula anterior, a primeira coisa que nós abordamos foi um pouco sobre a questão do MEI, né? Ele poder ter ou não um funcionário contratado, tá? E aí, alguns alunos me perguntaram, né, na ocasião, na aula, né, eu como MEI, eu posso contratar um funcionário? E aí eu respondi, sim, o MEI, ele permite a contratação, atualmente, né, de um único funcionário, ou seja, a legislação vigente, ela diz, né, que o MEI permite a contratação de um único funcionário. Mas é bom a gente ressaltar que existe um projeto de lei, né, um projeto de lei complementar, e por se tratar de um projeto de lei complementar, ele necessita de aprovação, ou seja, ainda não foi aprovado na Câmara dos Deputados. Se for aprovado, o limite de faturamento do MEI, que hoje gira em torno de R$ 81 mil, passaria para R$ 130 mil, e o MEI permitiria, uma vez aprovado esse projeto de lei, a contratação de até 2 funcionários, tá certo? Mas isso ainda não foi aprovado. Então, se não foi aprovado, o que vigora é o que a gente tem hoje, né? O MEI permite a contratação de um único funcionário e um faturamento de R$ 81 mil. Então, acredito que esse ano não seja aprovado, se ano que vem for aprovado, a gente pode estar, então, alterando essa questão da contratação dos funcionários por parte do MEI, tá ok?
Então, essa questão do limite de faturamento é bastante interessante. Hoje, nós temos um limite de R$81 mil e, se for aprovado, o limite passaria para R$130 mil. Uma questão que muitas pessoas perguntam, uma questão bastante importante, é se o limite de faturamento do MEI ele muda em decorrência da contratação de um funcionário. Qual seria a resposta para isso? Sim ou não? Não. Ou seja, eu posso contratar um funcionário, assinar a sua carteira pelo salário mínimo nacional, mas o meu limite de faturamento como MEI, como microempreendedor individual, não muda. Fica respeitado o limite de R$81 mil. Tá certo? Bom, na sequência que a gente tratou essas questões de contratação de funcionário, nós entramos propriamente no tema 2, né, que fala sobre os tipos de linha de crédito para microempreendedores. A gente viu logo no início que o primeiro passo para a formalização do MEI, tá, é a pessoa realizar o cadastro na plataforma Gov.br. Estão lembrados dessa plataforma? Essa plataforma Gov.br é uma plataforma hoje de suma importância. Se a gente não faz um cadastro prévio nessa plataforma Gov.br, praticamente nós não conseguimos fazer absolutamente nada de serviços relacionados ao governo federal. Até mesmo um certificado, por exemplo, de vacinação, se eu não tenho um cadastro prévio na plataforma Gov.br, eu não consigo seguir. Entendeu? Então, a mesma coisa para o MEI. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de realizar o cadastro como microempreendedor individual é fazer o cadastro nessa plataforma Gov.br. Por quê? Porque é uma plataforma do governo federal e todos os serviços relacionados ao governo federal passam necessariamente por esse cadastro prévio na plataforma. Tá certo? Muito bem. Depois da inscrição nessa plataforma, inicia-se a inscrição como microempreendedor individual no portal do empreendedor, tá certo? Então, esse processo, ele é basicamente todo realizado pela internet. É um processo complexo? Não, é um processo simples, embora um pouquinho trabalhoso, mas se nós seguirmos o passo a passo, qualquer pessoa consegue realizar o cadastro como microempreendedor individual, ressaltando-se que é tudo feito de forma gratuita. Então, gente, basta basicamente a gente seguir o passo a passo do portal do empreendedor, que é relativamente simples, né? Inclusive, a gente mostrou para vocês na aula passada um vídeo do Sebrae do Paraná, que ele mostra, né, em detalhes como abrir um MEI, seguindo o passo a passo no portal do empreendedor, tá? Então, aquele vídeo, ele detalha de forma bem clara como qualquer um dos senhores pode fazer o cadastro lá como microempreendedor individual. A gente também abordou, na aula passada, um pouco sobre a questão da busca de linhas de crédito para MEI, tá certo? Cujo objetivo era o quê? Estimular o empreendedorismo alavancando ideias. Aí, nesse contexto, a gente destacou um tema muito importante, que é a questão do microcrédito. E o que seria, né, basicamente, o microcrédito? Vimos na aula passada que o microcrédito, na realidade, trata-se de uma concessão, né, de empréstimos de baixo valor, né, a pequenos empreendedores individuais ou informais, né, bem como a microempresas que têm muito pouco, digamos, acesso ao sistema financeiro tradicional. E por quê? E por não ter pouco ou muito pouco acesso ao sistema financeiro tradicional, eles não têm como oferecer garantias reais. Então, o governo criou uma linha de crédito chamada microcrédito com o objetivo de facilitar esses créditos a esses
empreendedores, esses microempreendedores. Tudo bem? Então, na realidade, trata-se de um tipo de empréstimo para pequenos empreendedores que desejam o quê? Ampliar ou formar o seu negócio, né? Comprar um equipamento para o seu negócio, mudar de estabelecimento, comprar matéria-prima para o seu negócio, etc. Tá ok? E qual seria a vantagem do microcrédito? A grande vantagem trata-se das taxas de juros. Por quê? Porque as taxas de juros num empréstimo convencional normalmente são elevadas. E as taxas de juros para um microcrédito normalmente são subsidiadas. E por serem subsidiadas, as instituições conseguem oferecer um valor menor do que ofereceria para um empréstimo tradicional. Ok? E no Brasil, como as taxas de juros são elevadas, evidentemente isso, né, é uma grande vantagem, né? Porque você pegar um empréstimo, um crédito a uma taxa de juros elevada, num contexto atual econômico, é complicado. Então, se você conseguir uma linha de crédito a uma taxa de juros baixa, né, isso é uma grande vantagem, um grande estímulo para o empreendedorismo, tá certo? E na sequência, na nossa apresentação do tema 2, a gente apresentou os requisitos, né, necessários que o MEI teria para abrir, para obter o microcrédito. Apresentamos uma série de requisitos que foram exibidos lá na apresentação da aula anterior, tá? E basicamente, o microcrédito, como o próprio nome diz, é um crédito pequeno. Ele envolve valores pequenos. Então, você, como microempreendedor individual, pode pegar, por exemplo, um microcrédito de 100, 150 reais, cujos valores vão até 20, 21 mil reais. Isso vai depender, evidentemente, da instituição financeira que concede esse microcrédito. Então, não é um crédito elevado. E, por não ser um crédito elevado, ele tem essas vantagens, né, de taxas de juros baixas, se comparado com outras linhas de créditos convencionais. E uma outra questão importante que a gente abordou na aula passada foi a questão das instituições que concedem esse microcrédito. Quais seriam as instituições? Bancos públicos, aí a gente estaria falando de bancos públicos federais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos de desenvolvimento. Bancos privados podem conceder um microcrédito? Sim, Itaú, Bradesco, Santander. Cooperativas financeiras, nós temos diversas cooperativas financeiras no Brasil que concedem o microcrédito, agência de fomentos, né, entre outros entes financeiros. Então, a gama de entes financeiros que concedem o microcrédito é elevada, tá? E nesse sentido, a gente destacou uma questão muito importante na aula anterior, para que quando vocês, microempreendedores individuais, forem buscar um microcrédito, fujam das instituições que não estão reconhecidas pelo Banco Central. Então, se alguma instituição financeira for lhe oferecer um microcrédito, dá uma olhadinha no Google se aquela instituição financeira é reconhecida pelo Banco Central. Se ela não for, gente, não caiam em armadilha, entendeu? Fujam dos golpes. Então, busquem aquelas instituições tradicionais, aquelas instituições idôneas, aquelas instituições que possuem credibilidade no mercado. Tudo bem? Então, foi isso basicamente que a gente viu na aula passada. E agora, gente, a gente vai entrar basicamente na aula de hoje, que é o tema 3, que onde a gente vai discutir algumas orientações sobre as linhas de crédito, tá ok? Bom, eu começo a aula de hoje perguntando aos senhores o que seriam linhas de crédito, né? O
que vocês entendem, o que a literatura entende por linhas de crédito. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar é que linhas de crédito nada mais são do que valores, né, liberados por instituições financeiras em uma solicitação formal de empréstimo. Então, a instituição libera um determinado valor quando você, devedor, solicita de forma formal um determinado empréstimo. Tudo bem? Então, linhas de crédito nada mais são do que valores que são liberados por essas instituições numa solicitação formal de empréstimo. Em outras palavras, né, é o valor que um banco ou uma cooperativa ou mesmo uma financeira está disposto a emprestar, podendo ter como base de avaliação o seu perfil de pagador. Então, aquela instituição, seja ela um banco, cooperativa, financeira, vai emprestar um determinado valor, vai lhe abrir uma determinada linha de crédito, vinculado a uma avaliação que ela faz em você, considerando o seu perfil de pagador. Então, gente, isso significa, em outras palavras, que se eu tenho um perfil de pagador bom, eu vou ter uma linha de crédito mais elevada. Se eu tenho um perfil de pagador ruim, a minha linha de crédito será de menor valor. Então, a avaliação que a instituição faz no seu perfil de pagador é o fator determinante para a liberação daquela linha de crédito, tá? Então, a gente, seguindo na nossa análise, eu entro numa questão bastante interessante, que é a questão do perfil de pagador. E eu selecionei aqui para vocês um link da internet em que mostra o que digamos assim, a literatura avalia como típicos perfis de pagador. A gente vai ver que, na realidade, existem 4, basicamente, tipos de perfil de pagador. Quando a gente fala pagador, entenda-se também como devedor. Pagador é quem paga, né, o empréstimo, e devedor é aquele que deve o empréstimo à instituição financeira. Então, em outras palavras, pagador ou devedor são sinônimos. Então, gente, eu vou só aqui sair aqui da apresentação. Não sei se a tela está sendo compartilhada. Vou abrir de novo a bandeja aqui de compartilhamento. A gente está te vendo só, Vicente. Agora está indo o site. Eu já deixei os sites mais ou menos já colocados, né? Justamente para a gente evitar eu não encontrar o site lá na hora. Então, gente, como eu disse para vocês, qual o perfil, né, de devedor ou o perfil de pagador que normalmente digamos assim, as instituições classificam. Então, eu vou mostrar aqui para vocês 4 tipos de perfis. Primeiro, o pagador ocasional, ou, conforme vocês melhor preferirem, o devedor ocasional. O devedor ocasional é aquele grupo de pessoas que não costumam deixar de pagar ou atrasar seus compromissos. Então, eles só se tornam, gente, inadimplente se acontecer algum imprevisto, tá certo? Agora, quando chega a cobrança na casa deles, seja por telefone ou por uma ligação, esse perfil de devedor, esse devedor ocasional, ele tende a quitar o débito o mais rápido possível. Então, é aquele devedor que deve, mas tem uma honestidade ou mesmo uma vontade de pagar, tá certo? Então, é um devedor bom. Então, se é um devedor bom, né,
digamos assim, as instituições gostam desse devedor ocasional, tá certo? Na sequência, eu apresento para vocês uma outra classificação de pagador ou devedor, que é o devedor crônico. Esse perfil de devedor, ele tende a atrasar constantemente o pagamento das suas obrigações. E ele atrasa o pagamento das suas obrigações, por quê? Por que motivo? Porque ele tem uma desorganização financeira. Então, é aquele devedor que se torna crônico porque ele não consegue se organizar financeiramente. Por não conseguir se organizar financeiramente, ele deixa de pagar. Então, para esse tipo de devedor, as instituições têm pequenos problemas, porque ele só consegue quitar o seu débito após uma ação efetiva de cobrança. Então, se ninguém cobra ele não paga. Mas se entra com uma ação de cobrança, ele demora, mas ele paga. Então, diferentemente da primeira classificação, é aquele que paga, mas demora um pouquinho para pagar. O outro não. O outro, basta ser acionado, ele paga imediatamente. Tá ok, gente? Uma outra classificação muito usada na literatura é a questão do pagador negligente ou o devedor negligente. Então, aquele pagador ou devedor negligente, ele, por ter muito descontrole financeiro, ele acaba contraindo dívidas maiores do que o seu poder aquisitivo. Ou seja, por contrair dívidas maiores do que o seu poder de ganhos, ele não tem condições, né, de quitar os seus débitos de forma imediata. Então, o risco desse perfil de devedor manter sua inadimplência por um grande período de tempo, ele é alto. E por isso, né, ele tem grandes riscos de perdas. Então, a abordagem na cobrança nesse tipo de devedor precisa ser bastante incisiva. E, por esse motivo, a negociação ela costuma ser bem delicada. Então, esse tipo de devedor seria um devedor, assim, em outras palavras, pior do que o devedor anterior, do que o devedor crônico. É aquele devedor que realmente tem descontrole financeiro, contrai dívidas maiores do que a sua capacidade de pagamento, e por esse motivo as instituições acabam tendo problemas em realizar a cobrança, tá ok? E por último, gente, nessa linha de classificação, vem aquele mal pagador, né? Então, esse é o pior, né? Ou seja, o mal devedor. Então, o mal pagador, pelo próprio nome diz, né? Ele representa um grande perigo para as empresas, pois eles não dão a atenção necessária às ações de cobrança. Então, se alguém te cobra, uma instituição, a pessoa não paga, é aquela questão, devo, não nego e não pago? Então, é esse tipo de pagador. Às vezes, ele até tem condições de pagar, mas não paga de pirraça, entendeu? Então, a recuperação da dívida torna-se, né, um grande desafio por parte das instituições, né? Então, é muito difícil as instituições conseguirem um diálogo ou um contato com ele, porque ele não vai atender telefone, não vai responder e-mail, não vai responder o WhatsApp, vai bloquear a pessoa no Zap, ou seja, é aquela pessoa, né, ou aquela empresa que não tem, digamos assim, um histórico bom de pagador, tá ok? Então, isso é uma classificação bastante importante que eu mostrei agora para vocês, que vai... deixa eu só entrar aqui. Novamente, eu vou ter que compartilhar a tela para voltar para a apresentação. Só um instantinho. Então, estão vendo a apresentação novamente? Sim, estamos. Então, tá bom. Então, gente, como eu falei para vocês, essa classificação que eu mostrei para vocês de perfil de pagador ou devedor, ela é bem interessante, porque ele mostra 4 tipos de classificações, desde aquele ocasional, que se for acionado ele paga, até
o mal pagador, que é aquele que, mesmo que for acionado, ele não vai pagar, tá ok? E, entendendo essas questões, surgiu, em 2019, uma classificação no Serasa. Eu não sei se vocês, se os senhores têm conhecimento sobre esse assunto, que é o Serasa Score CNPJ. Já ouviram falar no Serasa Score CNPJ? Sim ou não? Bom, então, na verdade, o que seria o Serasa Score CNPJ? Trata-se, basicamente, de um sistema de pontuação. Um sistema de pontuação que a própria Serasa Score CNPJ cria, tá? Esse sistema de pontuação ele vai de 0 até 1000, e esse sistema de pontuação ele vai indicar a probabilidade de determinada empresa, né? Por isso que é CNPJ, ou pessoa, de pagar as suas contas em dia. Então, gente, em outras palavras, se eu tenho uma pontuação elevada, eu vou ter um score elevado. Então, a minha probabilidade de pagar as dívidas, ela é alta. Por outro lado, se eu tenho uma pontuação baixa, como CNPJ, a minha probabilidade de pagar dívidas em condições normais, eu falo em condições normais porque existem algumas exceções a essa regra, ela é baixa. Então, esse sistema de pontuação, ele vai, né, de 0 a 1000, e ele vai indicar a probabilidade, né, da empresa ou pessoa pagar as suas contas em dia. Então, essa estratégia de nota de crédito, ela não é uma novidade exclusiva no Brasil. Aliás, ela não é exclusiva ao Brasil. Ela já vem sendo utilizada há alguns anos, né, há muitos anos, em diversos países. E o que nós fizemos, né? O Serasa adaptou, né, esse sistema de pontuação à realidade brasileira. Portanto, quanto maior for a pontuação, maior segurança, né, a empresa vai ter. Ok? Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Muito bem. Esse processo de estabelecer um determinado score para um determinado CNPJ, ele é feito a partir da análise dos hábitos financeiros que formam a base dos dados do cadastro positivo. Ok? Então, esse sistema, ele já está vigente desde julho de 2019, onde pessoas físicas e pessoas jurídicas que realizam compras rotineiras a prazo, tenham empréstimos, financiamentos, despesas como água, luz, eles são automaticamente incluídas nesse cadastro, tá certo? Em outras palavras, considerar o score CNPJ dos clientes é uma atitude fundamental hoje em dia para uma negociação segura. Então, uma instituição financeira só vai liberar um crédito, em outras palavras, depois dessa consulta nesse score CNPJ. E ao analisar essa informação, pode-se fazer, evidentemente, uma avaliação do risco para adequar o contrato e a capacidade de pagamento. Portanto, a gente consegue, com essa atitude, minimizar os riscos de fraude e, nesse contexto, reduzir a inadimplência, né, ao vender um produto ou um serviço com pagamento parcelado, por exemplo. Tá bom, gente? Então, vamos passar para o próximo slide, onde eu mostro para os senhores o sistema de pontuação. Então, vamos lá, né? Observem no slide que o sistema de pontuação ele varia de 0 a 1000, onde 0 é ruim, né? E 1000 é ótimo. Então, significa o seguinte:
quanto maior for o score numérico, maior será o quê? A credibilidade daquele CNPJ em relação à sua capacidade de pagamento, tá certo? Então, esse score de crédito, na realidade, é a nota dada a uma pessoa, né, jurídica, de acordo com o seu histórico de pagamento. E essa nota, ela vai considerar uma série de variáveis para avaliar qual a probabilidade de alguém pagar as suas contas em dia nos próximos meses. Portanto, quanto maior a pontuação, né, mais fácil a pessoa vai ter acesso a diversas modalidades de crédito. Então, se eu tiver um score alto, o mundo do crédito está aberto para mim. Por outro lado, se eu tiver um score baixo, o mundo do crédito vai estar ruim para mim. Então, eu ilustro para os senhores, né, essas 4 classificações do sistema de pontuação. Se o sistema de pontuação tiver de 0 a 100, significa, em outras palavras, que aquele CNPJ terá dificuldade de obtenção de crédito, né? Então, fez lá o meu score, pô, deu 80. Eu vou conseguir crédito fácil no mercado? Não. Então, significa que aquele CNPJ vai ter problemas aí em obter o crédito. Por outro lado, se o meu sistema de pontuação sair de 101 a 250, o meu acesso ao crédito vai ser melhor do que na classificação anterior. Portanto, vai ser um acesso moderado de crédito. Tá certo? Então, dentro desse sistema de classificação, se o meu número, por exemplo, atingir 200, a minha capacidade de obtenção de crédito vai ser do tipo moderada. Ok? Muito bem. Se a pontuação sair de 251 a 550, eu vou ter o quê? Uma boa capacidade de acesso ao crédito. Então, o meu acesso, ao invés de ser moderado, vai ser bom. Por isso, minha empresa, digamos assim, tem uma facilidade de obtenção de linhas de crédito, já que a minha capacidade, né, o meu score é um score bom, né? E por último, se o meu score tiver entre 551 a 1000, as minhas condições de crédito são as melhores possíveis no mercado. Portanto, aquela empresa, aquele CNPJ que obtiver um score dentro dessa faixa, 551 a 1000, está bem na fita para conseguir uma boa linha de crédito. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Podemos seguir? Professor, ninguém se pronunciou aqui, não, tá? Tudo bem. Então, vamos seguindo no nosso raciocínio, né? Então, o que eu mostrei para vocês, então, é esse sistema de pontuação. Quanto maior a pontuação, melhor seriam as minhas condições de acesso ao crédito. Tá ok? Então, seguindo aqui no nosso estudo, o score, né, para o CNPJ, ele é um fator de extrema importância para transações comerciais mais seguras. Então, é um fator significativo para que aquelas transações comerciais se tornem, né, cada vez mais seguras. E por se tratar, né, como é um fator significativo, ele é muito utilizado por empresas e instituições financeiras para liberação de crédito e pagamentos parcelados. Portanto, em outras palavras, uma instituição financeira só vai liberar o crédito depois da consulta desse Serasa Score CNPJ. Se consultor, o score está muito baixo, com certeza a liberação de crédito vai ser mais difícil. Certo, gente? Então, diante disso, é importante a gente estar sempre
precisando estar monitorando o seu score, né? E ter um bom relacionamento para que a pontuação ela seja sempre elevada. Então, hoje o meu score está alto, amanhã ele pode estar baixo. Por quê? Porque eu deixei de pagar uma prestação, um crédito que foi liberado para mim, por algum motivo eu não paguei. Então, esse monitoramento nesse score, ele tem que ser constante, tá? Justamente para que eu possa ver como é que está a minha relação em relação ao mercado. Qual é a minha capacidade de obtenção de crédito em relação ao mercado. Em outras palavras, ele serve para que você, né, microempreendedor, consiga condições mais vantajosas para empréstimos, financiamentos e compras a prazo. Tá ok? Então, se o seu score está alto, gente, bargane as melhores condições de crédito no mercado. Porque você não pode ter a mesma condição de crédito de uma pessoa que tem um score baixo. Tá? Então, o score vai ser, digamos assim, um dos fatores determinantes para que você consiga um melhor acesso ao crédito da forma mais vantajosa possível. Tá ok? Alguma dúvida em relação a isso? Acho que não, Vicente. Acho que ninguém levantou a mão. Não, tá bom. Então, a gente vai, na sequência, apresentar 2 vídeos para vocês, né? Então, esses vídeos, são vídeos curtos, tá? E eles vão muito na linha do que eu falei, né? O primeiro vídeo, ele fala sobre como consultar o score CNPJ, né, no site da Serasa Experian. E o segundo vídeo, ele vai abordar sobre como analisar o score do CNPJ. Então, eles vão muito no que eu acabei de comentar para vocês, tá? Então, eu vou primeiro passar o primeiro vídeo e, na sequência, a gente passa o segundo vídeo. Tá bom, gente? Então, só um instantinho. Professor, quando for compartilhar a tela com o vídeo, tem que botar para ir com áudio, tá bom? Tá bom. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Agora eu me perdi aqui, só um instantinho. Tem uma opção do lado, Vicente, para você colocar o vídeo, ver se aparece para você. Quando você compartilha a tela, tem Sim, uma opção, vê se você consegue ver ele. Porque às vezes o Teams tem problema e a gente não consegue ver, tá? Por isso que eu estou te perguntando. Às vezes, você bota o compartilhar, deixa eu fazer um teste aqui. Ó, você acho que bota compartilhar conteúdo, iniciar um som do computador, tá vendo? Lá em cima. Aí entendi. você tem que clicar nessa chave, tá? Tá. Aqui apareceu para mim, na hora que eu compartilhei, a opção aqui embaixo para incluir o áudio do sistema. Eu acho que é isso, tá? Então vamos ver aqui. Embaixo eu não sei. O que eu vejo aqui é iniciar o som do computador, do lado do compartilhar. Eu vou fazer só um teste aqui com Tá vocês, bom? né? Aí vocês me falam se estão ouvindo ou não, tá? Beleza. CPF, o CNPJ também Estão possui ouvindo? uma pontuação. Ouvindo. Tá com som, ouvindo. sim. Tá com som. Então vamos lá. Calma aí. O CPF, o CNPJ também possui uma pontuação de acordo com os hábitos financeiros da sua empresa. É o Score CNPJ. E hoje você vai aprender como consultar essa pontuação no Serasa. Vamos lá? Se você tem uma empresa, saiba que consultar regularmente o score do CNPJ dela é super importante para entender como o mercado vem avaliando o seu negócio, a sua empresa, e para entender quais são as chances de conseguir crédito. Além disso, se a sua empresa possuir dívidas, ao consultar o score CNPJ, é possível acompanhá-las. Você vai ter a chance de ter uma renegociação personalizada dessas dívidas de acordo com o momento financeiro da sua empresa. Essa consulta é online, segura, rápida e gratuita.
Vamos para o passo a passo de como consultar o score CNPJ? O primeiro passo é acessar o site do Serasa Experian. E o link do site eu vou deixar na descrição desse vídeo. Em seguida, você vai digitar o CNPJ da sua empresa no campo indicado e clicar em Consultar agora. Na sequência, uma nova janela vai ser aberta para que você faça o cadastro da sua empresa, inserindo as informações necessárias. É importante lembrar que vai haver a necessidade também da validação de informações como a data de nascimento, o CPF e o nome da mãe que estão cadastrados na plataforma. Com o cadastro ativo, já vai ser possível consultar o score CNPJ. Além disso, você vai ter acesso a informações como os dados cadastrais da sua empresa, a possibilidade de verificar se existem pendências no nome da sua empresa, além de acompanhar o cadastro positivo dela. Se a sua empresa possui uma pontuação de score entre 0 e 100, saiba que conseguir crédito pode ser bem difícil, já que essa pontuação é considerada baixa. Agora, se a sua empresa tem uma pontuação entre 101 e 250, o que é considerado uma pontuação média, a chance de acesso às melhores condições de crédito já começam a ficar maiores. Já se a pontuação da sua empresa estiver entre 251 e 550, saiba que vai existir uma grande facilidade de acesso ao crédito, como empréstimos, financiamento, cartão de crédito e outros produtos e serviços financeiros. E por fim, se a pontuação se encontra entre 551 e 1000, a empresa com certeza vai ter acesso a condições especiais de crédito oferecida pelo mercado. Viu como é fácil manter o controle das informações financeiras do seu negócio? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais! Deixa eu só ver aqui, voltando aqui para o Teams. Vicente, para você apareceu tela cheia ou apareceu pequeno? Porque para mim o vídeo estava aparecendo pequeno e você em destaque. É mesmo, para mim apareceu tela cheia. Tela cheia? Para mim estava pequenininho e você em tela cheia. Sério? É. Vocês viram tela cheia, gente? Sim ou não? Tava um pouquinho menor mesmo no YouTube. Tá, então... Não estou falando no YouTube, estou falando no Teams. Aqui no não. Teams, o Vicente estava cheio e a a gente tela tela cheia. Tela Não, cheia? aqui tem tela cheia também. Tá, porque para mim estava pequenininho. Até botei no chat para, por favor, botar em tela cheia. Pequenininho. Mas é importante que vocês viram. Tá, joia? Então para vocês, né, os alunos, eles viram, né, em tela cheia o vídeo, né? Sim. Então tá ótimo. Está ótimo, então. Obrigada. Bom, sim, basicamente, o resumo desse vídeo, ele mostra o seguinte, né? O site está ali à disposição para vocês consultarem, né? O score da empresa, entrando, evidentemente, com CNPJ, mas para que a consulta ela seja efetiva, é importante o cadastro prévio. Então, você faz lá o cadastro, seguindo o passo a passo lá do site, e na sequência, depois que você realizar o cadastro, já é possível você consultar, né, o score da sua empresa. E com base no resultado obtido, né, aí você vai ver como você está em relação ao mercado no que diz respeito à facilidade de obtenção de crédito, né? Então, se o score estiver, em outras palavras, acima de 251, que são aqueles dois grupos posteriores, você está com boas condições de crédito no mercado, né? E aqueles dois primeiros grupos, que vão de 0 a 100, de 101 a 250, as condições são mais, digamos assim, estreitas, né? Mais difíceis, mas, evidentemente, se a pessoa obtiver um score baixo, não é para a pessoa ficar chateada, não. A pessoa tem que buscar, né, mecanismos que façam que ela aumente o seu score. Que mecanismos são esses? Olhar se ela tem alguma dívida não quitada, que tudo isso contribui, né, evidentemente, para a redução do seu score. Tá ok? Então, na sequência, gente, eu vou mostrar outro vídeo para vocês que diz respeito à análise do score do CNPJ, né? Então, assim, em linhas gerais, vocês já entenderam, quanto maior o score
melhores são as condições de crédito do mercado, mas existem algumas especificidades que esse vídeo coloca que a gente vai abordar agora, ok? Então, só um minutinho. Vamos voltar aqui. Não, tem que... Calma aí, só um minutinho. Gente, só um instantinho aqui que eu fiz uma bobagem aqui. Ah, tá. Tá precisando de ajuda, professor? Não estou precisando. Não, é que esse vídeo aqui, esse segundo vídeo, eu não tinha colocado aqui mas agora vai. Tá bom. Tá? Depois eu faço. Só um instantinho novamente, eu vou compartilhar novamente. Vou incluir o áudio. E vou reproduzir. Só peço para vocês que vai aparecer um anúncio, porque eu não sou YouTube Premium, e tudo aparece anúncio. Tudo bem, professor. Bota em tela cheia para ficar maior. Vou botar. Mas tá saindo certinho, com som, tudo direitinho. Tá bom. Tá sim. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de score para pessoa jurídica. Você foi fazer uma consulta de PJ, uma consulta de uma outra empresa, e o score deu zerado, deu uma nota muito ruim, uma classificação F, mesmo sendo um cliente bom? Preste atenção nesse vídeo que a gente vai explicar o que acontece. Quando você faz uma consulta de CNPJ e a nota desse cliente no score do CNPJ não é uma nota boa, isso não quer dizer obrigatoriamente que este é um cliente ruim, que este é um cliente que não paga bem as suas contas. Todo o score é formado por histórico, mas se não houver um bom histórico, se não tiver informações suficientes para formar, muitas vezes a nota ruim vai ser simplesmente um reflexo da falta de informação e não obrigatoriamente um histórico ruim, que esse cliente pague contas de maneira ruim. E é muito importante lembrar que o score ele é uma ferramenta estatística e é uma ferramenta que mostra tendência. Como é que empresas muito parecidas com aquela, com um perfil parecido com aquela, estão se comportando no mercado e com um histórico semelhante. Mas se não tem histórico, então fica muito difícil de fazer o cálculo e o score fica prejudicado, por isso a nota acaba sendo ruim. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador um exemplo desses. Aqui tem uma empresa que está com a identidade preservada. Essa empresa é uma empresa conhecida na praça, é uma empresa idônea, é uma empresa com bom histórico, mas por algum motivo o sistema não tem informações suficientes dessa empresa. Então, ela está com um score 1, que é praticamente a mesma coisa que 0 nesse caso, ele tem um risco F e 0% de probabilidade, o que seria uma discrepância. Porque se a empresa tem um histórico ruim, a chance de ela se tornar inadimplente, o risco dela de inadimplência percentual, seria um risco alto. Mas aqui o risco nem aparece, está ali o percentual sem nada. Então, preste atenção, porque essa informação ela precisa ser cruzada. Então, lembre-se, um bom score sempre significa um bom histórico. Mas um score ruim nem sempre quer dizer que a empresa ou que aquele CNPJ está sendo consultado é ruim. Às vezes é simplesmente falta de histórico. Valeu, pessoal? Fique atento para outras dicas, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para você sempre receber novidades. Até o próximo vídeo. Um instantinho. Deixa eu voltar aqui para o Teams. Estão enxergando a apresentação novamente? Estão enxergando? Sim, sim. Bom, em resumo, né, o que esse vídeo ele trouxe para a gente em termos de informação? Ele mostrou o seguinte, resumindo em miúdos, né? Se a empresa tem um bom score, significa que ela tem o quê? Uma boa capacidade de pagamento e, portanto, ela vai ter condições especiais de obtenção de crédito no mercado. No entanto, né, entretanto,
Se por um acaso, né, você vai lá e consulta o CNPJ de determinada empresa e dá um score muito baixo, não necessariamente aquela empresa ela tem um histórico de mal pagadora. Ela pode até ter aquele histórico de mal pagadora, mas o que o colega colocou no vídeo é que muitas vezes, por falta de informação, por falta de histórico em relação à empresa, acaba gerando um score baixo, por falta de informação. Então, embora ela tenha, por exemplo, como ele mostrou no vídeo, um score de 1, por quê? Ela significa que ela é mal pagadora? Não, porque a probabilidade de pagamento dela aparece ali como zerada. Por quê? Porque, em outras palavras, não existem informações suficientes que permitam dizer que aquela empresa é ou não uma mal pagadora. Tá ok? Então, é importante, quando a gente consultar o nosso score, se por acaso der um número muito baixo, entender o motivo. Por que o motivo? Porque, de repente, não tem informações sobre a empresa. Então, disponibilizar informações, quanto mais informações vocês puderem mostrar em relação ao negócio de vocês, maior será a probabilidade, né, de você ter um score que realmente espelhe, né, digamos assim, a sua real capacidade de pagamento. Tá bom, gente? Então, esse vídeo ele é importante nesse sentido, né? Um score alto, boa capacidade. Um score baixo, não necessariamente. Pode ser uma falta de histórico, tá ok? E aí, eu vou reservar esses 5 minutos finais para vocês, antes da gente prosseguir na continuidade da aula de hoje, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esses vídeos, em relação ao que eu explanei até o presente momento, então eu estou aí aberto a vocês colocarem alguma dúvida, tá? Então, fiquem à Professor, vontade. ninguém se pronunciou ainda, mas, pessoal, pode levantar a mão, tá? Que aí a gente vai liberando vocês para falar. Isso, pessoal. Ninguém tem nenhuma dúvida? Participem, é bom participar, né? Que eu também aprendo com vocês, né? Eu também não passo, eu também estou aqui para aprender, né? Então, a aula é um constante aprendizado, tanto por parte do professor, quanto por parte dos alunos, né? Eu digo que a gente está sempre aprendendo, a gente nasce aprendendo e morre aprendendo, né? Então, Verdade, Vicente. Guapimirim levantou a mão. Diga, Guapi. Fala, Guapimirim. Boa noite. Boa noite, professor. boa noite. Numa aula do senhor, o senhor falou que a pessoa que é aposentada e se fizer um MEI, né, e depois de 12 meses, mesmo ele sendo aposentado, se ele sofrer um acidente ou ficar doente, ele tem direito ao auxílio de um salário mínimo. Uhum. Eu liguei para o INSS, que eu queria fazer para mim, eu sou aposentada. Eu liguei para o INSS, liguei para o SEBRAE, isso não procede. O aposentado ele não tem direito a esse auxílio. O aposentado, né? Eu vou tomar nota dessa informação, eu posso ter passado essa informação de forma equivocada para vocês. Porque como são casos muito específicos, né, gente? Inclusive, a orientação que a gente sempre dá é que a gente analise cada caso específico junto ao INSS e junto aos órgãos governamentais, né? Então, por exemplo, eu mesmo que trabalho no Banco Central, se você me perguntar tudo de Banco Central, nem tudo eu vou poder responder a você. Eu vou ter que pesquisar, evidentemente. Mas, então, o aposentado, pelo que o INSS comentou com você, não tem direito ao auxílio-doença, mesmo tendo pago os 12 meses, correto? não tenho direito. O professor, Pois não. eu Então, acredito, professor, Pode falar. pelo tempo que eu tenho lidando com o INSS, que seria só para aposentado, por invalidez ou por auxílio-doença. Eu acredito que as outras categorias não. As outras categorias não.
Talvez seja por uma questão de sobreposição de benefícios, né? Sim, Talvez o sim. INSS entenda que se a pessoa recebe uma aposentadoria, já recebe um benefício, né? Claro que a pessoa, evidentemente, contribuiu a vida toda para ter direito àquele benefício, ela não teria outro direito a outro benefício, né? Porque, assim, essas coisas, a pessoa qual é o seu nome de Guapimirim, que me perguntou? Ângela. Ângela, essas coisas variam muito de tempo a tempo, de governo a governo. Às Sim. vezes, o governo, por exemplo, o governo atual permitiu que a pessoa, mesmo desempregada ou que ela comece a trabalhar, continue recebendo o Auxílio Brasil. Há um tempo atrás, isso não era possível. Então, essas coisas mudam de tempos em tempos, entendeu? Então, o conselho que eu dou para vocês é que vocês realmente estejam, quando tiverem alguma dúvida, busquem os órgãos, né, oficiais para que eles passem informação, digamos assim, mais atual possível. Mas hoje pode ser assim, amanhã podem mudar, né? Isso vai depender da conjuntura econômica, evidentemente. Tá bom? Alguma outra dúvida, gente? Silva Jardim, Vicente. Pode falar. Não estou ouvindo. Eles não botaram ainda o microfone. Oi. Está desligado. Oi, Silva Jardim. Boa noite, professor. Boa Gostaria noite. de saber com quanto tempo o MEI pode pegar um empréstimo e se tem um valor de acordo com o tempo de empresa. Olha, gente, evidentemente, quanto mais tempo você tiver de contribuição, maior é a sua capacidade de contrair o empréstimo. Não é você formalizou o seu MEI hoje, tá? 10 dias depois você vai a uma instituição financeira e vai solicitar o empréstimo que você vai conseguir. Então, a resposta depende, tá? Não tenho como precisar a quantidade necessária de meses, porque isso vai depender de instituição para instituição. Então, a instituição financeira A pode colocar uma carência de 6 meses, a B de 9, a outra, a C de 12 meses. Então, isso vai depender de instituição a instituição. Então, não existe um prazo pré-determinado em relação a isso. Tá, obrigado, professor. Eu tenho meu MEI já há 12 anos. Sim. Eu fui uma das primeiras pessoas aqui em Sul Jardim. Graças a Deus, legal. até hoje, eu não fui preciso pegar nenhum empréstimo. E espero que consiga continuar assim. Não, sem dúvida, mas pegar empréstimo não significa parabéns para você, né? Isso mostra que você tem uma boa organização financeira. Lembra quando eu postei para vocês o perfil do devedor, do pagador? Então, assim, é muito importante, gente, a gente ter organização financeira na nossa vida. Embora a gente saiba, né, que a gente atravessa um momento difícil, né? Um momento de inflação, um momento de perda de poder aquisitivo, a organização financeira é fundamental. Mas você contrair o empréstimo não significa necessariamente que você tem desorganização financeira. Significa que você, de repente, quer ampliar o seu negócio, quer comprar um equipamento, quer comprar mais matéria-prima para dar uma, digamos assim, turbinada no seu negócio. E você consegue mostrar para a instituição que você está contraindo aquele microcrédito que você tem capacidade de pagamento. Você mostra os seus faturamentos dos meses anteriores e fala assim, olha, eu vou solicitar isso de meu empréstimo, a minha prestação vai ser isso. Então, eu tenho total capacidade de pagar. Então, isso também é empreendedorismo. Eu estou, digamos assim, recebendo um crédito hoje para ampliar o meu negócio e colher os frutos no futuro. Mas, claro, se você consegue fazer sem crédito, tudo bem, não tem problema nenhum. Crédito, gente, é importante em qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo, seja extrapolando um pouco do Brasil, qualquer país do mundo cresce economicamente também aumentando o seu crédito, tá? Junto a pessoas físicas e jurídicas, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas compram usando muito crédito e não necessariamente
a utilização do crédito significa uma inadimplência, tá bom? Eu tenho até vontade, assim, de pegar um empréstimo para poder ampliar Sim. o negócio, entendeu? Só que, assim, eu tenho receio a quem eu vou procurar, mas eu acredito que ainda vai ser falado a instituição que é melhor, essas coisas, porque eu tenho intenção de melhorar. E agradeço pela sua resposta. Exatamente. E faça uma coisa, quando você procurar a instituição A, procure a B também, compare. Na vida, sempre a comparação ela é fundamental, né? Quando a gente vai fazer um orçamento de uma obra na nossa casa, a gente não pega mais de um orçamento? Ou a gente contrata a primeira pessoa que aparece lá na nossa casa oferecendo o preço do serviço? Não, né? Isso não é prudente. Então, faça isso, compare A com B, com C, e aí você tome a melhor decisão possível. Ok? Tá bom, obrigado, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode ir para o intervalo. São 8h01. Alguma dúvida? Não? Que só estava Silva Jardim com a mão levantada. Então, vamos para o intervalo, então? 10 minutos, Vicente? 10 minutinhos Pode e ser? são 8h02, 8h12 nós regressamos. Tá bom? Beleza, Perfeito, beleza. vou lembrar. Obrigado, gente. Até daqui a Até pouco. daqui a pouco. Obrigada.
Boa noite, estou de volta. Só um minutinho. Olá. Às vezes a gente se distrai quando olha, já está no tempo, né? Por isso que está sempre olhando aqui no relógio. Só um instantinho. Vou compartilhar aqui. Vocês me sinalizam quando eu puder retornar, tá? Acredito que já esteja todo mundo. O pessoal tá sentando já. Como é vídeo, eu acho que dá tempo de ir se organizando para reproduzir. Oi? Como é vídeo, eu acho que dá tempo de ir se organizando para reproduzir até todo mundo chegar. Não é vídeo agora, não. A gente não? Tá. passou esse vídeo 1, vídeo 2, agora a gente vai entrar numa outra temática. Pessoal, pode dar início? Faz um joinha aí, se puder. E ninguém me respondeu. Fizeram hoje. Fizeram joinha? Fizeram um joinha. Tá. Mais à frente, mais para o final da aula, a gente vai apresentar mais um vídeo. Mas agora a gente vai entrar numa temática, né, sobre explorando mais esses conceitos sobre o que representa as chamadas linhas de crédito. Então, gente, eu vou colocar aqui no modo de projeção e a gente começa, então, o segundo tempo aqui da nossa aula falando um pouco, né, um pouco mais sobre linhas de crédito. Então, em primeiro lugar, gente, as linhas de crédito, elas são normalmente concedidas para finalidades específicas. Por que eu grifei essa palavra, finalidade, essas duas palavras, perdão, finalidades específicas? Porque se não houver uma finalidade, se não houver uma motivação, aquela instituição financeira não vai liberar aquela linha de crédito. Então, a linha de crédito ou as linhas de crédito só são concedidas se eu conseguir justificar o motivo para o qual eu estou, né, angariando aquele crédito. Então, se eu chegar e buscar uma instituição financeira e não justificar o motivo, a linha de crédito não vai ser liberada. Tudo bem? Então, quais seriam as finalidades específicas mais comuns? Aquisição de maquinários, insumos, capital de giro, imóveis, veículos e etc. Então, se eu sou um microempreendedor individual e for a uma instituição financeira, tá? E justificar que eu estou buscando aquela linha de crédito para, por exemplo, adquirir um maquinário para o meu artesanato, aquela linha de crédito vai ser liberada. Se eu, por exemplo, sou um microempreendedor individual e estou justificando, né, que a minha linha de crédito vai ser utilizada para compra de matéria-prima, por exemplo, aquela linha de crédito vai ser liberada. Mas se eu não justificar, a linha de crédito não será liberada. Tá certo? Então, significa, em outras palavras, que se você, né, não tiver uma finalidade específica, fatalmente a instituição não vai conceder aquela linha de crédito. Ok? Entendido? Então, a questão da finalidade específica, ela é fundamental. Então, gente, seguindo o nosso estudo, na prática, as linhas de crédito funcionam de forma semelhante, tá, a um cartão de crédito, ou mesmo a um cheque especial, em que há um limite, né, e o saldo é rotativo. Então, por que eu estou falando isso? A gente vai detalhar daqui a pouco, exemplificando em números, um pouco mais sobre esse assunto. Então, quando você tem um cartão de crédito, o cartão de crédito não te apresenta um limite, por exemplo, R$2.000, então, isso significa que aquele limite é o que eu posso gastar no cartão. Não necessariamente eu vou usar todo o limite, tá certo?
Então, a mesma coisa, um cheque especial. Eu abro uma conta junto a uma instituição financeira. E a instituição financeira me dá R$ 2.000 de cheque especial. Então, eu tenho um limite, tá? E o saldo, ele é rotativo. Então, a linha de crédito funciona de forma muito semelhante ao cartão. A instituição financeira, ela vai liberar, por exemplo, R$ 10.000 de linha de crédito para você, né? Mas liberou para a Maria, mas para o João pode liberar R$ 5.000 de linha de crédito. Então, isso vai depender, né, de cada perfil de devedor ou pagador. Então, funciona de forma muito parecida com o cartão de crédito ou o cheque especial. Então, seguindo, portanto, quando o recebedor do crédito paga o saldo utilizado, o montante ele vai retornar ao seu limite máximo e pode ser usado novamente. Eu vou tentar exemplificar isso para vocês em números, para ver se vocês conseguem, digamos assim, captar o que eu estou querendo dizer. Digamos que eu vá a uma instituição financeira solicitar um microcrédito, tá? E eu justifico que a minha finalidade daquele microcrédito é a compra de um maquinário, tá certo? E eu recebo como limite de crédito R$ 10.000. Então, a instituição me libera R$ 10.000 de limite de crédito. A pergunta que eu faço a vocês, eu necessariamente tenho que usar os R$ 10.000 de limite de crédito pré-aprovado? Não. Eu posso usar uma parcela desse limite. Por exemplo, eu posso utilizar R$ 5.000 daquele limite. Então, isso significa que o meu saldo utilizado vai ser de 10.000 menos 5. Então, o meu saldo utilizado será de 5.000. Então, aquele saldo que eu utilizei de crédito vai me gerar uma série de prestações a pagar, tá certo? E quando eu quitar aquele saldo utilizado com as taxas de juros que foram acordadas, o meu limite volta ao máximo novamente. Então, isso funciona, em outras palavras, de forma muito semelhante ao cartão de crédito, né? Eu recebo R$ 2.000 de limite de cartão, vou fazendo as minhas compras, digamos, compro R$ 500 daqueles 2.000, né? Vou pagando na fatura, né, o que eu contrair de crédito, e uma vez eu pagando a minha fatura, o meu limite volta ao limite máximo, que é de R$ 2.000. Então, a ideia é muito semelhante à do cartão, da linha de crédito. Eu recebo um determinado valor de linha, mas não necessariamente eu tenho que utilizar aquele valor em seu montante máximo. Tá ok? Alguma dúvida? Acredito que não, professor. Ninguém falou nada por enquanto. Então, vamos seguir aqui com o nosso estudo. Então, gente, as linhas de crédito, né, elas são, em outras palavras, diferentes dos empréstimos convencionais. Por que elas são diferentes dos empréstimos convencionais? Porque enquanto nesses casos, o recebedor, no empréstimo convencional, ele recebe a quantia e já começa a pagar, as linhas de crédito, elas são recursos pré-aprovados em que o recebedor não precisa necessariamente utilizar. Então, por exemplo, se eu vou a um banco e peço R$ 5.000 de empréstimo convencional, os R$ 5.000 entra na minha conta corrente e eu já começo a utilizar. Já uma linha de crédito, como ela é vinculada a uma finalidade específica, o banco me liberou R$ 10.000 de linha de crédito. Ou seja, é um recurso pré-aprovado, tá certo? Mas eu não preciso utilizar necessariamente. Então, embora o banco me liberou 10.000, se eu não quiser usar nada, eu não uso. Se eu quiser usar R$ 1 daqueles 10.000,
eu uso. Se eu quiser usar R$10, eu uso. Se eu quiser usar 1.000, eu uso. Então, eu sabendo que o meu limite é de 10.000. Então, é diferente, né, de um empréstimo convencional, porque o empréstimo é aquele valor que entra na tua conta. A linha de crédito não, é um crédito pré-aprovado, eu posso usar ou não. Tá certo? Por exemplo, no empréstimo de 10.000, a dívida será de quanto? R$10.000, né? Já numa linha de crédito de 10.000, eu posso ou não utilizar os 10.000, né? Eu posso usar, por exemplo, 2.000 dos 10.000. Então, é efetivamente diferente. Alguma dúvida? Ninguém ainda, professor. Então, tá bom. Então, a gente vai seguindo no nosso estudo. Passando para o próximo slide, vale, né, destacar se uma linha de crédito aprovada tem um valor de 10.000 e o recebedor, né, daquela linha de crédito, o MEI, ele não utilizar todo o seu saldo, por exemplo, ele só utiliza 2.000 dos R$10.000, não haverá a necessidade de pagar os juros adicionais. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é, se eu vou a um Banco do Brasil, não estou fazendo propaganda aqui do Banco do Brasil, né? E o Banco do Brasil me disponibiliza R$10.000 de linha de crédito, e eu apenas utilizo dos 10.000, R$2.000, dos 10.000, os juros que vão incidir sobre o meu crédito será sobre os 10.000 ou será sobre os 2.000 que eu recebi? Os juros serão, né, sobre os 2.000 que eu recebi. Então, os juros, efetivamente, eles incidem sobre o valor efetivamente recebido e não sobre o valor pré-aprovado. Tá ok? Essa lógica funciona muito semelhante a um cartão. O cartão me disponibiliza 2.000 e eu gasto 500. Deixo de pagar os R$500 que eu gastei. Os juros vão incidir sobre os R$500, não sobre o limite. Porque senão seria uma loucura, né, gente? Os juros eles têm que incidir sobre o que você efetivamente utilizou. Ok? Alguma dúvida? Podemos seguir? Sim, professor, ninguém se pronunciou. Então, como eu disse, né? Os juros eles incidem sobre o valor utilizado e não sobre o valor pré-aprovado, né? Então, o montante, nesse sentido, ele segue disponível para o fim específico acordado e a cobrança dos juros vai, né? Ela vai incidir sobre o valor utilizado e não pela quantia disponibilizada. Então, se eu recebo uma linha de crédito pré-aprovada de 10.000 e não utilizo nada daquele crédito, não vai incidir juros nenhum. É como se eu não tivesse nenhum utilizado nada. Tá certo? Então, é importante a gente deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas se confundem, né? Porque se os juros incidissem sobre todo o crédito pré-aprovado, seria uma loucura e isso geraria uma incapacidade de pagamento, até porque você não contraiu todo aquele dinheiro que foi disponibilizado para você. Tá ok? E aí eu vou colocar para vocês uma questão bastante importante e bastante interessante, que uma das vantagens das linhas de crédito em relação aos empréstimos convencionais são as taxas de juros. Por que é uma vantagem as taxas de juros? Porque elas são significativamente menores
quando comparadas, né, às taxas de juros dos cartões de créditos convencionais e do cheque especial. Então, enquanto uma linha de crédito pode, de um microempreendedor, um microcrédito, pode oscilar em torno de 2% mensais, né? Uma taxa de juros, por exemplo, de um cartão de crédito convencional, hoje oscila em valores estratosféricos, né? Eu procurei até pegar a minha última fatura do meu cartão de crédito do Banco do Brasil, que eu, como servidor público, tenho que receber no Banco do Brasil, né? Eu posso até ter outro banco, evidentemente, mas o depósito é feito num banco oficial, né? Pelo fato de ser servidor público, né? E eu procurei dar uma olhada, né, na minha última fatura e estava dando uma pesquisada na cobrança dos juros mensais. É extremamente absurda, é 9,4% ao mês. Em outras palavras, 240% aproximadamente ao ano de juros. Então, isso significa que se eu gastei R$500 e não paguei, mensalmente os juros vão incidir quase 10% ao mês sobre aqueles R$500. Então, significa que se eu não paguei, no mês seguinte, a minha dívida vai subir de 500 para 550. E se no mês seguinte eu não pagar, de 550 para aproximadamente 600, 605, e assim sucessivamente. Então, acaba virando o quê, gente? Uma bola de neve, né? Uma bola de neve impagável, né? E o cheque especial segue também na mesma linha, né? Eu busquei lá o meu, né? Assim, né? Até eu sou um cliente de um relacionamento muito antigo com o banco, mas mesmo assim, o valor é estratosférico também, é quase 8% ao mês, que dá algo em torno de 150% ao ano. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer a vocês, que contrair uma linha de crédito, usar o recurso daquela linha de crédito, gera muito mais vantagem para o microempreendedor, porque as taxas de juros são significativamente menores quando a gente compara, por exemplo, com essas outras modalidades, né? Então, pensem bastante quando pegarem emprestado algum dinheiro no cartão, no cheque especial, porque realmente é uma situação muito delicada e que gera efetivamente uma inadimplência bastante elevada, né? Saiu agora recentemente uns dados estatísticos mostrando que as nossas inadimplências estão em valores bastante elevados. E num cenário, né, de juros altos, a inadimplência tende a crescer, né? Toda vez que a gente aumenta a taxa básica de juros na economia, para tentar controlar a inflação, o efeito colateral dessa medida é dificuldade para as pessoas quitarem suas dívidas. Porque se a taxa de juros aumenta, básica, a da instituição financeira que cobra do devedor aumenta muito mais. E aumentando muito mais, quem tem uma dívida, a dívida, quando não paga, se torna cada vez mais crescente. E fica mais efetivamente difícil o pagamento daquela dívida. Ok? Alguma dúvida, gente? Ninguém se pronunciou ainda. Pessoal, se quiser perguntar dúvida, levanta a mão que quando o professor parar, eu falo para ele, tá bom? Então, tá bem, gente. Então, eu apenas fiz esse comparativo para vocês entenderem que, como na qualidade de microempreendedor individual, é sempre vantajoso vocês buscarem uma linha de crédito, especificamente do microcrédito, já que as taxas de juros são muito menores, né? Então, busque esta modalidade do que buscar uma modalidade convencional com taxas de juros abusivas, né?
Isso é uma briga antiga, né? Porque na nossa Constituição de 1988 diz que os juros não podem ultrapassar um determinado valor anual. Mas isso é só na teoria, porque na prática as instituições cobram os juros que elas querem, né? Isso é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Aqui no Brasil, seguindo a linha dos países mais desenvolvidos. Tá? Então, vamos seguir aqui no nosso estudo. Além disso, né, a modalidade de financiamento de linha de crédito, ela conta com limites maiores para gastos. Então, em outras palavras, né, você consegue uma linha de crédito com um valor maior do que conseguiria, por exemplo, se solicitasse um empréstimo convencional. Vocês sabem qual a diferença entre um empréstimo e uma linha de crédito? Um empréstimo eu peço sem uma finalidade. Uma linha de crédito eu peço desde que eu justifique aquela finalidade. Então, se eu justifico e eu convenço a instituição financeira que aquela finalidade procede, o limite, evidentemente, será maior. Tá bem? Então, para se obter uma linha de crédito, a gente deve, o primeiro passo é solicitar junto a uma instituição financeira, tá? Então, gente, esse recado que eu dou para vocês vai em linha com o que eu comentei com a colega na primeira parte da aula. Busquem sempre comparativos. Vai numa instituição A, veja o que ela tem a oferecer a vocês, vai numa instituição B e faça a comparação. O que for mais favorável para vocês é aquilo que vocês vão escolher, tá? Não tomem a decisão na primeira instituição que se oferecer para vocês, tá certo? Ok? Então, seguindo aqui o nosso estudo, é importante destacar que a maioria das instituições financeiras, né, elas oferecem linhas de créditos diferenciadas para as empresas. Então, tem linha de crédito para MEI, tem linha de crédito para microempresa, tem linha de crédito para empresário individual, para médio empresário, para grande empresário. Então, a linha de crédito, ela está diretamente vinculada ao tipo de negócio que você tem, com, evidentemente, taxas de juros muito mais favoráveis do que num empréstimo convencional. Por isso, é importante a gente se formalizar como um microempreendedor individual, porque se eu tenho, né, um CNPJ, eu tenho uma vantagem em relação à pessoa que não tem um CNPJ, porque as condições para um CNPJ são, evidentemente, muito mais favoráveis do que as condições para uma pessoa física. E aí, eu tendo um CNPJ, o que eu tenho que fazer? Negociar com as agências. Entenda-se essa palavra agências como instituições financeiras. A negociação, ela é fundamental. Então, se a instituição te oferece uma determinada linha de crédito, uma determinada taxa de juros, negocie com elas, tá certo? Isso é muito importante, inclusive isso é muito saudável na negociação, tá ok? Então, gente, basta, né, vocês irem até uma delas, agências, instituições financeiras, apresentarem os seus documentos, né, seus documentos que comprovem o seu negócio, o que o seu negócio faz, para qual a finalidade você quer aquela linha de crédito, e procurar o gerente responsável pelaquela pessoa jurídica, porque normalmente gerente de instituição tem pessoa física e pessoa jurídica. Então, o gerente que negocia com as pessoas jurídicas é aquele gerente que vai atender vocês, né? Com base no que vocês apresentarem, ele vai oferecer uma determinada linha de crédito. Tá ok?
Alguma dúvida? Podemos seguir? Pode sim, professor. Então, tá bom. Então, só um instantinho, vou beber aqui um pouquinho minha água. Seguindo, né? Então, gente, nessa hora, vale lembrar que a ideia mais importante é a pesquisa. Então, pesquisem, não vão e contraiam a linha de crédito ou utilizem parte daquela linha de crédito que a instituição lhe ofereceu na primeira que te oferecer. Então, pesquisem, vão na A, vão na B, vão na C, se tiverem a D, na E. Quanto melhor for a pesquisa de vocês, melhor será a qualidade do seu crédito. Tá ok? Então, confira qual instituição financeira tem o melhor negócio, os menores juros, as melhores condições, as condições mais facilitadas para pagamento e determinados benefícios agregados, porque não é só a questão do crédito propriamente, não é só a questão dos juros, não é só a questão das condições de pagamento, mas determinadas instituições, eles oferecem como contrapartida determinados benefícios agregados. E que benefícios agregados seriam esses? Por exemplo, eles podem oferecer uma máquina, aquela maquininha de cartão, né, com desconto na mensalidade, ou mesmo isentar da mensalidade aquela maquininha. Pode oferecer como benefício agregado taxa bancária reduzida pelo fato de você ter contraído aquela linha de crédito para o seu negócio. Você deixa, por exemplo, de pagar uma taxa de manutenção da sua conta. Então, esses benefícios agregados, eles variam muito de instituição para instituição. Então, a ideia realmente é pesquisar, né? Pesquisem e pesquisem mesmo. Não contraiam o primeiro crédito que lhe oferecerem. Porque a vida é assim, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pesquisa, né? Quero comprar um celular, né? Eu vou, pesquiso lá na loja A, na loja B, né? Hoje em dia tem muito comércio virtual, eu pesquiso na Americanas, no Magazine Luiza, pesquiso no Ponto Frio, né? Então, tem tantos sites de compra, não estou fazendo propaganda aqui, né, gente? Não é isso. Mas a gente tem que pesquisar, né? E hoje tem até sites de pesquisa, né? Zoom, Buscapé. Então, você coloca lá o produto que você quer comprar e você faz uma pesquisa, né? O que te oferecer a melhor condição de preço, pagamento, cashback, né? Hoje tem essa história de cashback. Então, tudo isso a gente tem que considerar quando a gente compra algum produto. Então, da mesma forma, um crédito. Quando a gente vai contrair um determinado crédito, é muito importante essa pesquisa, né? Então, não basta contrair, e sim ver também os benefícios que estão efetivamente agregados. Ok? Então, seguindo, né? Aonde a gente vai... A gente está falando muito de crédito, de linha de crédito, e aonde a gente normalmente utiliza esse recurso, né? Então, o banco me disponibilizou 10 mil reais de linha de crédito. Eu utilizei 5 mil. Eu posso utilizar aqueles 5 mil reais para quitar alguma dívida que a minha empresa tenha. Eu posso usar aqueles 5 mil para comprar matéria-prima. Eu posso também utilizar aqueles 5 mil para investir no empreendimento. Eu quero fazer um empreendimento no meu negócio. Eu quero ampliar, por exemplo, a minha atividade, né? Eu faço uma determinada atividade, agora, como eu recebi aquele crédito, vou ampliar a minha atividade, né? Se eu vendo um determinado, por exemplo, produto congelado, eu vou ampliar agora a minha variedade de produtos, já que eu tenho agora o crédito para ampliação. Eu posso também usar aquele crédito para aplicar em publicidade,
né? Eu quero fazer uma propaganda no YouTube, eu quero fazer uma propaganda na internet, eu quero fazer uma propaganda com um folderzinho para distribuir nas casas, nos prédios, para mostrar o meu produto que eu estou vendendo. Então, tudo isso custa dinheiro, né, gente? Então, eu posso usar o meu recurso em 1000 atividades, né? Em 1000 finalidades específicas. Então, observem que isso que eu estou aqui apresentando como exemplo são finalidades específicas de utilização do meu recurso, tá certo? E aí, eu entro numa exposição onde eu vou exibir para vocês algumas opções que hoje estão disponíveis para obtenção de crédito. E o site que eu usei aqui para essa procura é esse site aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou aqui reduzir a apresentação, vou compartilhar, descompartilhar e vou... só um instantinho, gente. Essa parte de tecnologia, eu não sou dos melhores. Então, calma aí. Antes de... Eu sei que vocês não estão vendo nada, mas é só o tempo de eu apresentar, entrar aqui na página, a minha... Pronto. Então, calma aí. Voltando aqui a nossa... Deixa eu só entrar aqui novamente. Está aqui. Estão enxergando, gente? Sim, Vicente, a página sim. Então, eu apresento aqui a título de exemplo, tá? Eu não vou explorar todo esse conteúdo, até porque o conteúdo, depois com mais calma, vocês podem olhar na casa de vocês. Então, eu apresento aqui algumas opções de linha de crédito para MEI, né? Porque eu estou falando muito de linha de crédito, qual a finalidade, taxa de juros mais vantajosa, mas até agora eu não apresentei para vocês, em termos informativos, quais seriam as linhas de crédito tradicionais para MEI. Então, a gente tem, por exemplo, a linha de crédito para MEI Caixa, que é um dinheiro, uma linha de crédito que vem do governo federal, com taxa de juros subsidiadas, 1,56% ao mês, carência de até 9 meses para pagar, parcelamento em até 24 meses. E aqui apresenta algumas das condições para a pessoa aderir a essa modalidade. Então, observem, no caso de vocês, está aqui, ó, MEI com faturamento anual de até R$81 mil. Então, se eu sou um MEI, eu posso me candidatar a essa linha de crédito, tá certo? Então, o valor emprestado dessa linha de crédito, no caso aqui da Caixa, pode chegar a R$12.500 de linha de crédito. Então, isso, gente, varia muito de instituição para instituição. Tenho, por exemplo, a linha de crédito do MEI Santander, que também oferece para microempreendedores individuais. Eu tenho a linha de crédito MEI BNDES. Essa questão do BNDES, eu vou ter uma temática específica do BNDES que eu vou falar com vocês, que é o último tema. Linha de crédito de MEI disponibilizado pelo Bradesco. No caso aqui, eles disponibilizam uma linha de crédito de até R$21 mil, né? Então, linha de crédito do Banco do Brasil, né? Então, também tem uma linha de crédito, né? Linha de crédito para MEI Sebrae. Então, assim, em outras palavras, existem diversas linhas de crédito. Então, esses números, eles variam de tempos em tempos, até porque as taxas de juros no Brasil, elas mudam constantemente entre um mês e outro. Então, o conselho que eu dou para vocês, busquem uma instituição. Vá no Banco do Brasil, vá na Caixa, vá no Itaú, vá no Santander, vá no Bradesco e faça a comparação. Vá a uma cooperativa de crédito e busquem, balizem essas informações, comparem essas informações, porque quanto mais informações vocês tiverem, melhor será para vocês. Tá bom, gente? Então, voltando aqui para a minha apresentação, vou descompartilhar e vou compartilhar novamente.
Estão vendo? Sim, Vicente, Está sim. aparecendo sim, professor. Então tá bom. Então estou ficando mais craque nisso aí, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais craque, né? Gente, Tá ótimo. então, seguindo aqui no nosso estudo, eu apresento para vocês, para os senhores, alguns cuidados que a gente deve ter ao, né, solicitar um crédito, né? Um crédito para MEI. Então, antes de solicitar um empréstimo, seja como pessoa física, e esses conselhos valem para tudo, tá, gente? Inclusive para MEI. Então, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ou mesmo um microempreendedor individual, que é um tipo de pessoa jurídica, a pessoa precisa analisar se realmente aquele valor que ela quer obter é de fato necessário, né? Precisa saber se ela vai ter dinheiro suficiente, né, para quitar aquela dívida e evitar, assim, que aquele crédito se torne uma armadilha. Então, em outras palavras, a capacidade de pagamento ela é muito importante, né? Porque, assim, as instituições financeiras, elas querem ganhar dinheiro, elas sabem como elas ganham, elas recebem, elas remuneram o poupador de recurso, que é aquela pessoa superavitária que deposita o dinheiro lá no banco e cobra do tomador de recurso uma taxa de juros mais alta. Então, ela ganha com esse spread. Estou usando termos financeiros, mas o que é o spread? É a diferença de juros. Então, o banco quer emprestar dinheiro, né? Então, essa é a finalidade do banco. O banco nasceu com aquela finalidade específica. O negócio do banco é emprestar dinheiro. Então, a gente tem que também avaliar as nossas condições, né? Avaliar se realmente a gente tem, de fato, capacidade de pagamento. Então, qual é a melhor avaliação? Veja o seu histórico de faturamento, veja qual a prestação que você vai pagar, qual é a taxa de juros vinculada, a prestação cabe no seu bolso? Cabe. Se a resposta é sim, contraia o empréstimo. Se a resposta é não sei, não contraia. Justamente para você evitar cair em armadilhas. Por quê? Porque uma análise, em outras palavras, uma análise mal feita da real necessidade, ela pode acarretar numa dificuldade de pagamento e, consequentemente, numa eventual inadimplência. Então, esses cuidados, eles são fundamentais, justamente para a gente evitar da gente cair naquela situação que eu mostrei no início da aula, do devedor negligente, que é a pessoa que contrai crédito, mas como ele não tem um equilíbrio financeiro, não consegue organizar as suas finanças, acaba não pagando justamente por essa desorganização financeira. Tá ok? E aí, para a gente fechar a aula de hoje, eu vou apresentar aqui um último vídeo, que é esse videozinho aqui. Perdão, caramba, calma aí, eu tenho que sair da apresentação. Esse videozinho, e aí, terminado esse vídeo, eu deixo os últimos minutos finais aí para a gente, se alguém tiver alguma dúvida. Só um instantinho, gente, vocês não estão vendo agora? Eu sei, mas eu vou voltar aqui, eu vou parar de compartilhar, vou compartilhar novamente. Então, vamos lá. Muito bem. Calma aí, acho que não foi. Ainda não. Agora foi. Sim ou não? Foi, professor? Foi. Sim, Vai entrar uma propagandazinha. sem problemas. Aí, se puder abrir em tela cheia para ficar maior. Perfeito. Show de bola. Tá sem som, Vicente, pra gente. Perdão, calma aí. Desculpa. Caramba, só um instantinho que meu mouse prendeu. O meu mouse prendeu aqui. Calma aí, deixa eu voltar aqui a bandeja de compartilhamento. Abrir bandeja, incluir áudio no sistema.
Só um instante. Vamos lá. Esse vídeo, gente, eu fiz de tudo para aumentar o volume dele, mas ele é meio baixinho mesmo, tá? Então, agucem um pouquinho os ouvidos para ver se vocês conseguem ouvir, tá? Não está aparecendo para a gente ainda não, tá? O vídeo não está Vicente. aparecendo? Não, não. Só um instante. Está aparecendo? Agora sim. Então, vamos lá. Esse vídeo, como eu falei, ele está um som um pouco baixo, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade, depois eu tento resumir ele para vocês. Sua cabeça. Mas antes que eu esqueça, Estamos ouvindo. eu pedir que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações aí no rodapé do vídeo e também dê um like, aquele like que vai ajudar muito esse canal a se tornar cada vez mais relevante. E também, antes que eu me esqueça, compartilhe com os seus amigos, seu sócio, o pessoal da análise de crédito, frente de caixa, equipe do financeiro, toda a sua equipe da parte administrativa. Tenho certeza que será de grande relevância essa e outras informações do canal Vision Check. Mas vamos à resposta. É muito frequente essa pergunta nas nossas redes sociais, no Instagram e também no LinkedIn e comentários no YouTube. Quando o empresário contrai uma dívida no CPF, a empresa é afetada por essa dívida? Pois bem, a resposta ela é muito prática, simples e objetiva. Toda empresa tem alguém que responde por ela. Existem vários tipos de empresa. Existe o MEI, microempreendedor individual. Existem empresas ME, né? Microempresário. Existem empresas EPP, empresas de pequeno porte. Existem empresas EIRELI, limitada, sociedade anônima. Existem vários tipos e categorias de empresa. Algumas responsabilizam o sócio de forma diretamente pelas dívidas contraídas sobre aquele CNPJ. Outras não, certo? Os sócios não são responsáveis pelas dívidas contraídas por aquela empresa. Mas, Nive, a pergunta é sobre o CPF dos sócios. Pois bem, se você é proprietário de uma empresa, diretor, responsável diretamente, configura no contrato social, e você contrai uma dívida no seu CPF, a empresa não é afetada diretamente, ok? Ela não é afetada diretamente. Porém, quando a sua empresa for adquirir linhas de crédito com bancos, financeiras, empréstimos, financiamentos e também cadastro com fornecedores, é muito comum essas instituições financeiras ou essas empresas para quem você está tentando se tornar cliente, se cadastrar, né? Se tornar cliente desses fornecedores, é muito comum essas empresas nos seus departamentos financeiros, no departamento de análise, consultar o CNPJ e o QSA, o quadro de societários e administradores. E nesse momento é muito frequente que as empresas muitas vezes reprovem a aprovação do cadastro, a liberação do crédito, em caso de bancos, financiamento, empréstimos, linhas de crédito, porque o CNPJ muitas vezes não tem restrição, mas dependendo do critério deste banco ou fornecedor que você está recorrendo, é muito comum que as empresas adotem como critério que os sócios e administradores não poderão ter restrição. Então, a resposta é: não afeta diretamente, mas indiretamente afeta, principalmente se esse banco ou financeira ou esse fornecedor com quem você está tentando se relacionar tem como critério, como regra, que tanto o CNPJ da empresa quanto o CPF dos sócios e administradores devem estar 100% sem restrição, ou popularmente falando, limpos. Então, a minha recomendação é que você cuide com muita atenção dos compromissos da sua empresa, do CNPJ, e também do CPF, do proprietário ou dos sócios e administradores. Espero que esse vídeo tenha sido bastante relevante para você. É muito importante
cuidar tanto do CNPJ quanto do CPF. Então, vamos estar atentos a essa situação e vamos cuidar para que tudo corra bem, e quando a sua empresa procurar um banco, uma financeira, ou for fazer um cadastro com um fornecedor, tudo corra conforme você deseja, tá ok? Eu vou te convidar para você dar um clique nesse... Bom, agora tem a propaganda dele, né? Eu vou sair da propaganda. Assim, basicamente, né, gente? Só parar de compartilhar, abrir novamente, abrir minha apresentação. O que eu quero dizer aqui, né, em resumo, que embora, né, o CNPJ e o CPF sejam pessoas distintas, né, a gente nasce como pessoa física, tem um CPF. Como MEI, eu tenho um CNPJ. Embora sejam distintos, o que o colega tentou resumir para a gente? Afeta o meu CNPJ? A resposta é sim, afeta em termos de linha de crédito. Por exemplo, se eu, como MEI, vou a uma instituição solicitar, tentar uma linha de crédito, mas eu tenho meu CPF sujo, o banco vai lá e vai descobrir, entendeu? E aí, aquela linha de crédito que, digamos assim, estaria disponível para mim vai ser reduzida. Então, é bom a gente, né, como microempreendedor individual, cuidar das duas coisas, né? Cuidar da sua empresa como CNPJ e cuidar também do seu CPF. Então, por isso que uma pessoa que tem as suas dívidas limpas, tudo direitinho, tudo quitado direitinho, sem nenhum problema, não tem o nome negativado, tem muito mais facilidade de contrair linhas de créditos como o MEI do que uma pessoa que, por exemplo, tem o seu nome negativado. O que eu estou querendo dizer é que não necessariamente a pessoa que tem um nome negativado não vai contrair, mas a chance dela contrair é menor do que uma pessoa que esteja com o nome limpo. Tá bom, gente? Então, esse foi o objetivo da aula de hoje, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, tem só 1 minutinho, 2 minutinhos, e eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, Vicente. Muito obrigada. Alguma dúvida, gente? Para a gente finalizar, alguma dúvida? Desculpa te cortar, Juliana. Levanta a mão aqui, gente, que a gente ajuda. Silva Jardim fez algum sinal, não estou conseguindo ver se era dúvida ou se estava tudo tchau. bem. Foi de tchau? Então tá. Alguma dúvida, gente? Não? Acho que não. Eu acho que eu terminei muito em cima da hora, então eu já não... Mas na aula que vem eu vou tentar... Mas qualquer coisa na aula que vem a gente... eu vou tentar reservar uns 10 minutinhos para a gente... Pessoal dando tchau. Porque, assim, tecnicamente, o ideal é terminar 10 minutos antes para a gente ter esse tempo de discussão, né? Então, eu vou tentar balizar mais o tempo. Mas, então, até semana que vem. Até semana que vem, Vicente. E obrigado, Valéria, pela aula. E hoje você participou só do meu canal ou teve outras salas em paralelo? Não, eu tava aqui com o Rafael também, na sala do Rafael. Eu adoro que ela é multifunções. Ela fica e eu tô trabalhando no Instagram, tá? E eu tô colocando tudo no Instagram nosso aqui. Os alunos curtindo, me mandando mensagem. Então, tô Rafael com você no Instagram. Eu acredito, então,